BGS 2024, meu nome é Vitória Leite, você tá aqui comigo no Giro da VIT e eu tô aqui com a Karina Eiras, eu sou dubladora e eu vim bater um papo com vocês. E a Karina já dublou a Princesa Peach do filme do Mario e uma personagem da Marvel, a irmã da Viúva Negra. A Helena Belova. Que mais? Foi uma mistura de cinema e game aí, né? Isso, nós temos é ótimo, né? Eu tenho alguns personagens, né? Tenho personagens do mundo do cinema, que é a Helena, a Princesa Peach do filme do Mario, e eu tenho também os personagens derivados do mundo gamer, né? Que é a Caitlyn de Arcane, e eu faço uma personagem no game do Valorant, que é a Deadlock. Ah, muito legal. E você tá aqui na BGS, né? Divulgando seu trabalho, curtindo, dubladora, atriz, mas deve ter um lado gamer aí escondido, talvez, quem sabe? Eu acho que mais quando eu era nova, que eu tinha tempo pra jogar. Gostava de jogar muito o jogo do Mario, né, o Super Mario. Eu jogava muito quando era criança, Nintendo 64, Super Nintendo. Eu e meu irmão, a gente jogava muito. Depois de um tempo eu perdi um pouco essa coisa dos games e meu irmão continuou. Eu acompanho mais com ele, assim, mas fora isso, zero gamer, gente, desculpa. Ah, mas sendo jogadora do Mario quando criança, eu imagino que ter feito a Princesa Peach tenha sido bem legal. Muito legal, acho que foi o papel da minha vida, assim. Trouxe muita nostalgia e eu acho que esse personagem, ele veio renovado, né? Veio diferente, ele veio com uma outra postura. Ela, no caso, veio com uma coisa mais feminista, uma coisa mais empoderada. A gente perdeu aquela Peach que precisava ser resgatada pelo Mario, delicada. Não, agora ela veio com tudo, ela veio mostrando que ela pode ajudar o Mario, que ela conhece tudo e que ela, poxa, tem até arma. Gente, eu fiquei passada. Eu amei, eu achei ela incrível nesse personagem. Então, nessa nova fase, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que inspira muita gente, inspira essa nova geração, né, que tá chegando para conhecer o Mario, que aqui é uma coisa que a gente tem de quando criança, né, anos 90, anos 80, ou até mesmo antes, e aí agora chegou conquistando uma nova fase da vida das pessoas, os pais levando os filhos para conhecer e vendo essa nova Peach, esse novo Mario. Pra mim foi incrível, foi um trabalho assim que eu amei fazer, eu me dediquei muito, fiz com o maior cuidado do mundo e eu acho que o pessoal gostou bastante. Demais, Karina, a Peach empoderada, gente. E você, desde pequenininha, sempre foi para esse caminho da atuação? Você sempre quis especificamente dublar ou como é que foi? Eu acho que quando eu era criança, a gente não tem muita percepção do que é a dublagem. A gente assiste o desenho achando que é tudo em português, né? A gente assiste falando, nossa, que voz legal. É assim que ele fala. É assim que ele fala. Só que quando eu era criança, eu conheci uns vizinhos, assim, que eles eram dubladores, porque meus pais moram até hoje próximo a Herbert Richards, a antiga Herbert Richards. Então, a gente sabia que lá era um estúdio de dublagem, estúdio de TV, e aí uns dubladores foram morar no mesmo prédio que a gente, meus pais conheceram, ficaram sabendo que eles eram dubladores, foi criando uma amizade e eles falaram, pô, sua filha leva jeito, ela é assim, espivitada, ela sabe ler bem, vamos tentar botar ela na dublagem? E minha mãe falou, você quer? Eu falei, claro que eu quero, eu já fazia teatro na escola. Então ela me botou nesse mundo, eu já entrei na Herbert Richards, já comecei fazendo aquelas novelas infantis, Carrossel, essas coisinhas assim, pontinhas pequenas que a gente chama, né, que são personagens secundários. Comecei por aí, fiz poucas pulgas, fiz um pouquinho de Carrossel, fiz um pouquinho de Amy, a Menina da Mochila Azul, e a gente foi começando nessas novelas do SBT, e aí, depois daí, foi só ladeira acima, né, não vou falar ladeira abaixo, que não é ladeira acima, né, eu comecei a dublar outras coisas e eu fui crescendo na dublagem, então eu dublo desde que eu tenho uns 13 anos, assim, comecei bem novinha. Responsa, desde os 13 anos, e de lá pra cá, assim, qual foi a coisa que você achou que mais foi incrível que a sua carreira te proporcionou? Eu acho que foi recentemente o próprio filme do Super Mario. Eu acho que eu tive um reconhecimento muito legal do meu trabalho. Eu achei que ficou muito, muito incrível, assim. A atriz que dubla, né, que faz a voz original da Princesa Peach, ela chama Anya Taylor-Joy e é uma atriz que eu já dublo. Então ela me abriu uma porta, assim, para poder fazer a Princesa Peach. Então eu meio que fiz a Princesa Peach por causa dela, mas rolou um teste, obviamente rolou um teste para poder saber se rolava um match de voz, de interpretação, se era aquilo que a própria Nintendo estava procurando. E aí eu fiz o teste e passei. Então, assim, ela é uma atriz que me abriu muitas portas também, né?
né, na dublagem, que eu sou a voz, vamos dizer assim, entre aspas, oficial dela. Geralmente, quando ela aparece em alguma produção, sou eu que faço. Então, ela me abriu essa porta e eu sou muito grata a ela, a Nintendo, e a tudo que o meu trabalho pôde proporcionar durante esse caminho, né, pra trazer a personagem Peach do jeito que ela é hoje, que eu acho que ficou super legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ai, demais. E, bom, esses dias, eu, né, contando aqui da minha vida, esses dias tava assistindo o Gambito da Rainha com a Anya Taylor-Joy, né? Ela é demais mesmo. Qual é o trabalho preferido que você dublou dela? Acho que foi o Gambito. Foi o Gambito, foi muito legal. E uma curiosidade dessa série foi que a gente gravou, né, dublou essa série durante a pandemia. Então, assim, foi um trabalho que foi meio corrido, porque tem negócio de prazo e tal, e era pandemia, tinha todo aquele problema. E quando eu fui gravar, os episódios chegaram errados, na ordem errada. A gente não começou do 1, 2, 3. Eu fiz primeiro o 4, depois eu fiz o 1, depois eu fiz o 8, depois eu fiz o 9. Aí foi assim, foi tudo meio truncado, assim, os episódios, a ordem. Então, quando eu fui gravando, eu não entendi nada do que eu estava fazendo. E são várias etapas, né? São várias fases da vida dela. Então, eu ficava um pouquinho perdida, eu tentando, assim, procurar. Eu e o diretor, a gente ia vendo, não, mas isso foi antes, foi depois e tal. E quando eu tava gravando, eu falei assim, gente, essa série vai ser um saco, ninguém vai gostar, porque é a menina jogando dama. Quem vai querer saber? A menina se drogando, jogando dama, fala sério, ninguém vai querer saber da vida dela. Vai flopar essa série. Meu Deus, e quando lançou a série foi um sucesso tão grande, tão grande. Eu assisti a série em um dia só. Eu fiquei passada de como a série era boa. E eu fiquei, assim, todo mundo mandava mensagem pra mim, ficou muito bom, o trabalho tá muito bom, a série é muito boa. E eu assim, gente, eu achei que a série ia ser uma porcaria, que ninguém ia assistir. Eu fiquei muito surpresa. E foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer dela. Ai, que gostoso. E agora você mencionou a pandemia. Bom, como uma pessoa que está sabendo sobre dublagem agora com você, nessas entrevistas, como é que foi o processo de dublar durante a pandemia? Foi um pouquinho caótico, Acho que a pandemia em si já foi bem caótica e a gente trabalhar foi caótico, porque a gente ficava naquela dúvida, né? Como a gente trabalha num estúdio fechado, a gente tem a preocupação porque a gente entra no estúdio, assim que a gente termina, outra pessoa entra e tem essa troca constante de pessoas e a gente chegava a dublar com várias pessoas dentro do estúdio às vezes. Então existia uma preocupação de como a gente ia gerenciar isso, porque o vírus, aquela coisa, o vírus dura quanto tempo? O vírus fica no ar, o vírus fica no lugar. Então a gente trabalhava com textos de papel, não podia mais ser texto de papel, tinha que ser tablet, a gente passou a usar tablet porque conseguia limpar o tablet, o microfone tinha que ficar numa posição que não sei o que não atrapalhasse o som, mas ao mesmo tempo não recebesse os perdigotos e provavelmente o vírus, e tinha que dar espaço, a gente começou a usar a luz, mas todo esse processo, gente, foi muito caótico porque muita gente estava com medo, né? Muitos dubladores não queriam entrar dentro de um estúdio que a outra pessoa tinha ido, então assim, foi bem confuso, mas eu acho que no final as coisas... No final não, durante todo o processo, as coisas foram se ajeitando porque as pessoas viram que não tinha um risco tão grande dentro do estúdio, a gente usando todas as precauções, obviamente, mas assim, foi bem caótico. Algumas produções atrasaram, outras produções a gente não terminou, outras foram para outros lugares, teve uma confusão dessa, mas muitas a gente conseguiu gravar assim, conseguiu fazer. Eu acho que foi o período que a gente mais trabalhou, o período que a gente mais produziu, porque foi o boom, né, dos streamings, então foi o período que a gente mais trabalhou, foi na pandemia. Que coisa. Bom, saiu aí um Gambito da Rainha nessa confusão aí, né? E como é o dia a dia fora esse caos da pandemia hoje? Como é o dia a dia? Como é o dia a dia de uma dubladora? Como é o dia a dia da Karina? O dia a dia da Karina, vamos lá. Eu sou dubladora e sou diretora de dublagem também. Então, a gente divide o dia mais ou menos aí em 2 pedaços. A gente tem o período do dia que a gente trabalha dublando, né? Que a gente vai de empresa em empresa, a gente tem as escalas marcadas, né? Com horários marcados, a gente vai de empresa em empresa. E tem o segundo turno, vamos dizer assim, que a gente dirige. Mas isso aí também não é fixo. A gente pode, ou um dia só dublar inteiro, ou outro dia só dirigir inteiro, mas a gente que monta o nosso horário, assim, respeitando, obviamente, os prazos, né? Dos produtos que a gente dubla e dos produtos que a gente dirige. Mas é dividido, a gente tem várias... Eu moro no Rio de Janeiro e lá no Rio de Janeiro a gente tem várias empresas espalhadas, então a gente passa o dia indo de lugar em lugar.
um dia a gente tá na Zona Sul, outro dia na Zona Norte, um dia não, um horário a gente tá na Zona Sul, na Zona Norte, a gente vai pra lá e vai pra cá e fica corrido, porque às vezes atrasa um e atrasa o outro, a gente fica nessa correria. E aí depois a gente senta pra dirigir e aí a gente só recebe mesmo as pessoas, os dubladores chegando pra trabalhar. E é um dia assim, eu gosto, particularmente eu gosto muito, porque é bem dinâmico, sabe? Não é cansativo, mas não é um dia chato, é um dia que a gente recebe pessoas, a gente conversa, a gente ri, a gente conta história, a gente brinca e fala sobre a série e se diverte com os personagens que a gente vai trabalhando junto. Então assim, eu amo trabalhar com dublagem por causa disso, por causa da dinâmica que a gente tem. A gente nunca é uma pessoa só, a gente acaba se tornando várias pessoas no nosso dia. A gente de manhã tá parindo e de tarde a gente tá, sei lá, numa cama de hospital e de noite a gente é mãe de quadrigêmeos. Então assim, é um dia muito louco, é muito gostoso, sabe? É uma dinâmica bem gostosa. Muito interessante. Muito legal saber disso, né? É um trabalho que te permite explorar suas múltiplas versões, não é mesmo? Exatamente. A gente consegue trabalhar com vozes, trabalhar com personagens diferentes, com essências diferentes, emoções diferentes, e isso acho que engrandece não só o nosso trabalho, né, como ator e atriz, mas o produto que a gente está oferecendo, a versão brasileira, que é muito importante a gente fazer a versão brasileira com todo o carinho e dedicação e todo o trabalho que a gente tem dentro da gente para mostrar para o público. É isso. E para quem está começando como ator e dublador, o que você diria sobre o mercado de trabalho da dublagem? Como é que é? A gente recebe muito esse tipo de pergunta, então assim, é um pouquinho até complicado, né, de explicar, mas o mercado da dublagem ele está passando por uma transição. Eu acho que, ao mesmo tempo que teve o boom dos streamings, a gente está tendo um pouquinho da redução dos streamings, questão de trabalho. Então assim, acho que a dublagem ela está passando por uma fase complicada, mas ao mesmo tempo eu espero e acho que a dublagem não vai acabar, até porque a gente está sendo assombrado aí pelas IAs e tal, as inteligências artificiais. Mas eu acho que para quem quer entrar no mercado de dublagem é dedicação, estudar bastante, estudar a interpretação, estudar a dicção, ler em voz alta, estudar o mercado em si, né, como se comportar no mercado onde a gente trabalha com muitas pessoas, muitas empresas, né, tem que saber lidar muito bem com essa dinâmica, porque não é de um dia para o outro que você vai se tornar um dublador, é todo um trabalho. Eu tô aí, sei lá, 20 anos dublando e falar que durante quase 10 anos eu fui uma pessoa de, tipo, poucos personagens, poucas coisas, e depois é que quando você percebe que você tem um trabalho melhor, uma qualidade melhor, você consegue lidar melhor com tudo que você recebe na dublagem, né, de oportunidades e tal, você avança. Então é um processo, não é de um dia para o outro. Então precisa de muito estudo, precisa de muita dedicação, fazer cursos de verdade, fazer cursos com pessoas capacitadas, isso é muito importante. Então essa é a minha indicação para as pessoas. Procurem os dubladores, perguntem, né, o que vocês podem fazer para poder chegar lá e onde eles indicam, quais são os melhores cursos, que eu acho que isso é essencial. E nessa questão da IA, que agora você me pegou. Agora você me pegou. Porque, assim, mais atual que isso, né? Mais urgente que isso, e não só na dublagem, mas em todas as profissões. Eu só imagino como pode ser que ajude em questão de texto, sei lá, me fala, como dubladora e como diretora, como a IA tem o potencial tanto de destruir a dublagem, quanto de ajudar vocês no dia a dia, sei lá, uma ferramenta útil para X coisa. Esse é um assunto bem delicado, porque a IA hoje em dia, ela não é uma coisa certa, né? A gente está vendo o avanço dela e é cada vez mais assustador até onde ela pode chegar. E eu acho que é um medo de todas as profissões, né? O que a IA pode fazer, até onde ela vai, onde ela pode me influenciar, onde ela pode influenciar no meu mercado de trabalho de modo geral. E na dublagem não é diferente, porque a gente vê aí várias plataformas de inteligência artificial mesmo, e várias plataformas de redes sociais utilizando vozes sintetizadas e vozes até mesmo que as pessoas mesmo colocam na plataforma e elas sendo usadas de maneira não tão correta. Então, assim, o medo da dublagem é exatamente esse. Até onde as nossas vozes vão parar? Qual é o limite do uso das nossas vozes? Porque
é a minha voz. Eu não quero a minha voz associada a uma coisa que não corresponde àquilo que é o certo ou aquilo que é o ético. Então existe um limiar muito difícil, entendeu? É complicado nesse sentido, até onde ela também pode entrar no meu mercado de trabalho e me substituir e trazer pontos negativos, porque a dublagem ela é interpretação, ela é emoção, então a inteligência artificial, será que ela vai conseguir? Será que não vai? Eu acredito que não, eu espero que não. Mas assim, a gente nunca sabe até onde vai, por isso que é preciso regulamentar qualquer tipo de uso da inteligência artificial, não só na dublagem, mas em todos os âmbitos sociais e mercadológicos de modo geral, porque isso pode influenciar de maneira negativa e acabar com muitas profissões que são essenciais. Então eu acho que precisa existir a intervenção, né, política para poder a gente regularizar isso e acabar com esse medo, talvez, e aprender a utilizar a ferramenta de maneira positiva. Como você falou, onde pode ajudar? Talvez num texto, numa adaptação, talvez assim, próxima, e aí a gente vai e adapta, porque dentro do estúdio a gente adapta muita coisa, então talvez aí possa ajudar de alguma forma. Agora eu não estou conseguindo pensar em mais pontos positivos que ela possa ajudar, até uma questão que a gente pode trabalhar. Mas assim, eu acho que tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo. Eu acho que a gente tem que achar aí a melhor forma, exatamente, que exista um equilíbrio, onde a gente não prejudique e ajude, né? E a gente consiga lidar bem com isso aí, pro futuro mesmo de todo mundo. O que você mais amou fazer na dublagem até hoje? O personagem assim que você falou... Não sei, talvez seja Anya Taylor-Joy, talvez seja a Princesa Peach. Tem o preferido? O preferido, eu acho que é a atriz Anya Taylor-Joy de modo geral. Eu gosto muito de dublar ela. Assim como a Florence Pugh, que é a Helena, também gosto muito de dublar ela. Mas, assim, pra falar de um trabalho que eu tenho um carinho enorme, foi... Eu não vou lembrar o nome da... Keke Palmer. A atriz Keke Palmer, ela fez um filme chamado Não, Não Olhe. Não sei se você chegou a ver. Então, eu dublei ela nesse filme, já tinha dublado ela algumas outras vezes. Esse foi o trabalho mais difícil que eu já fiz, porque ela tinha um gingado, tinha uma fala acelerada, tinha um modo diferente de falar que eu tive que, sabe, prestar muita atenção e trabalhar muito em cima. E foi o Manolo Rey, outro dublador incrível também, que me ajudou, ele dirigiu esse filme. Então, assim, eu tive um cuidado enorme e eu achei que ficou tão legal o meu trabalho, mas foi o mais difícil que eu já fiz. E quando eu assisti, eu falei, cara, eu consegui chegar lá. Então, tipo, eu tava tensíssima. Eu fui no cinema assistir, eu falei, não, eu consegui. Eu gostei do meu trabalho. E pra eu gostar do meu trabalho é difícil, porque eu sou muito crítica. Mas eu gostei desse trabalho, eu achei que ficou muito legal. Então, um trabalho que eu gostei muito foi esse. Agora, fora os outros que eu amo também, mas o que foi difícil e que eu gostei, que eu achei que o resultado foi bom, foi esse daí. Ai, que demais saber disso. É muito bom a gente se orgulhar daquilo que a gente faz, né? E se orgulhar da dublagem brasileira, que é demais, fenomenal. Gente, então, ficamos aqui com a Karina. Eu agradeço a Karina por ter tido esse papo maravilhoso, ter dado tantas curiosidades pra gente, tanto material valioso. Obrigada, Karina. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. E espero aí uma próxima oportunidade da gente conversar mais. Bora, sempre aqui.